Mas, enfim, quando o pessoal da associação me convidou para estar aqui hoje com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência, eu também fiquei pensando o que eu vou trazer em 20 minutos, né? Pouco tempo, e também como é que a gente poderia trazer uma história toda em 20 minutos. E eu escolhi esse tema de Carreira Sem Fronteiras. Ele é um tema bem contemporâneo, né? Como ela comentou. Ai, desculpa. A Kátia. Como a Kátia comentou, eu faço parte de um grupo de estudos na USP, e esse é um tema que a gente está estudando muito na parte de carreiras, que são os novos conceitos de carreira, né? O que está acontecendo com carreira? O que é carreira contemporânea? Quais são os conceitos? A carreira que a gente conhece, os conceitos estão mudando. E a gente está sem referência, né? O que é fazer uma carreira hoje em dia? Então, para começar um pouco esse assunto, eu falei, eu vou trazer um pouco da minha história, né? Antes de trazer conceitos e teorias, contar um pouco porque Carreira Sem Fronteiras tem a ver com a minha história também. E aí eu falei, puxa, não é à toa, né? Que a gente vai estudar também aquilo que faz sentido para a gente. Posso? E aí, gente, assim, a minha carreira começou, e eu trago essa escadinha do modelo tradicional de carreira. Como é que a gente imagina a carreira, né? Carreira é uma trajetória linear que a gente vai subindo os degraus. A gente vai se formando, a gente vai tendo experiência, a gente vai subindo degrau a degrau. E a minha carreira começou assim mesmo, né? Eu me graduei em administração de empresas, fiz administração na década de 90 e fui trabalhando, fui fazendo entrevista, fui participando de processo seletivo e construindo essa carreira aí passo a passo, né? Estagiária em banco, depois eu fui trainee na TAM, aí passei num processo seletivo na BASF, fui ser analista de produto, comecei a fazer uma carreira mais voltada para a área de marketing, assumi um cargo de gerente de produto, falei, puxa, agora acho que eu preciso voltar para a escola, fui fazer uma pós-graduação naquele momento, aí eu já estava com 5 anos mais ou menos de formada. Em 2001, eu assumi uma posição de gerente de marketing na Intersement, e assim, a minha visão de carreira parece que estava chegando num ponto que é o que eu imaginava. O que eu queria ser lá atrás? Se você me perguntasse quando eu me formei em administração, e eu comecei a fazer estágio em marketing, eu quero ser gerente de marketing, né? E eu cheguei lá em 2001, com 28 anos, eu já estava como gerente de marketing de uma empresa. Falei, bom, e agora? O que eu quero? E eu comecei a perceber que eu não sabia exatamente qual era o próximo passo que eu ia dar, né? Depois de gerente, vem o que dentro da empresa? Diretora, né? Diretora. E eu quero ser diretora? Eu não sabia. A gente olhava para cima e falava, acho que eu não quero isso, né? Acho que eu quero outra coisa. O que eu quero? Eu não sei, né? Eu achava que a minha vida era ser uma trajetória em empresa. E naquele momento eu tomo uma decisão que eu acho que foi muito importante para mim, que eu fui fazer o mestrado em psicologia. Eu comecei a olhar, fui visitar vários cursos, comecei a olhar. Falei, gente, eu estou bem perdida, eu não sei o que eu quero. Eu fui ser aluna ouvinte do curso de psicologia da PUC. E eu amei o curso, né? Eu fui como aluna ouvinte, você paga a disciplina, e depois, se você entra no mestrado, você pode validar a disciplina. Eu fui fazer como aluna ouvinte, adorei. Falei, gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer o mestrado. E aí, nesse tempo, eu acabei, junto com o trabalho, fazendo o mestrado. E aí, gente, em 2005, nasceu meu filho, né? E aí, outro divisor de águas de novo. Eu já estava num processo de questionamento, e aí veio meu filho, eu tirei licença maternidade, voltei para a empresa, e na hora que eu voltei para a empresa, eu falei, gente, agora dançou mesmo, agora mudou tudo, eu não sei mesmo o que eu quero, se eu quero continuar essa trajetória, e eu fui fazer um aconselhamento de carreira. Então, naquele momento, eu fui buscar ajuda, né? Eu estava com 35 anos e falei, e as pessoas também ao meu redor falavam, o que está acontecendo com você? Você está empregada, você está bem, você acabou de ter um filho, fica quietinha aí, calma, vai passar isso daí, né? E eu fui buscar um aconselhamento de carreira e resolvi fazer uma transição de carreira, né? Então, em 2007, eu saí do mundo corporativo e montei a oficina da estratégia, que é a minha consultoria, né? Gente, foi uma coisa fácil? Não, eu fiquei 1 ano num processo de aconselhamento de carreira, né? Eu trabalhei autoconhecimento, depois eu fui entender um pouco as possibilidades de mercado. Foi um processo que não foi fácil de tomar. Mas eu entendi que eu já tinha uma série de competências, eu já tinha uma série de coisas construídas que eu podia usar em outro lugar que não era da empresa, né? Mas foi realmente um processo para eu entender isso. Então, em 2007, eu fundo a Oficina da Estratégia, e nessa atuação de consultoria, eu começo a ver que as pessoas, né, realmente num processo de consultoria, era que fazia total diferença.
Eu podia ir lá ensinar como faz um planejamento de marketing, eu podia lá dentro da empresa fazer uma pesquisa para entender alguma coisa, mas a execução dependia das pessoas, né? E nesse momento é que começou a fazer sentido o meu mestrado. Né? Eu falei, gente, formação em administração, mestrado em psicologia, como é que eu vou atuar no mundo corporativo? E aí eu fui fazer uma formação em coaching para poder entender como é que eu poderia realmente ajudar, né, dentro do mundo corporativo a partir de conceitos de psicologia. E aí, gente, acho que foi a Regina que trouxe essa coisa da espiral. Né? A minha carreira deixou de ser uma trajetória linear, de degraus, e virou uma espiral. Né? Hoje, eu digo assim, eu tenho várias frentes de trabalho hoje que nasceram a partir de 2007. Então, eu tenho a consultoria que eu continuo trabalhando, faço projetos para pesquisa e desenvolvimento. A associação comercial é um cliente meu, então foi por aí que eu cheguei até aqui. Né? As meninas do RH me chamaram. E aí comecei a trabalhar com aconselhamentos de carreira. Hoje tenho esse trabalho de voluntariado na USP. Dou aulas também em MBAs e pós-graduação. E qual é o próximo passo? Né, eu também não sei. Então, assim, eu percebi que os passos a gente vai construindo conforme a gente vai andando na carreira e se apropriando das competências que a gente vai desenvolvendo. Né? Então, assim, acho que é importante trazer, porque no momento em que eu resolvo fazer a transição, eu percebi que eu tomei contato com o conceito da carreira sem fronteiras. Né? E foi dentro da USP, estudando conceitos de carreiras, que eu descobri algumas coisas para compartilhar um pouquinho com vocês. Então, falando um pouquinho do conceito, os meninos que estavam apresentando aqui antes também comentaram desse fórum. Né? Existe um fórum econômico mundial e desse fórum sai um relatório que chama The Future of Jobs, né? O futuro do trabalho, que são os grandes líderes do mundo repensando o que vai acontecer com o mundo e que impactos isso vai ter em várias frentes. E um dos impactos que se discute nesse fórum é o impacto no trabalho. E aí, essa é a frase que abre o relatório. E acho que a gente já ouviu tanta gente falando aqui hoje também sobre tecnologia. Né? Essa frase abre o trabalho. Que ele está dizendo justamente isso, que a gente está vivendo a quarta revolução. Né? Isso significa que o que a gente conhece hoje vai mudar radicalmente, porque realmente a tecnologia, a integração dessas frentes de tecnologia está trazendo desafios que a gente não conhece, que a gente vai conhecer conforme forem acontecendo. Né? E a gente já está vendo coisas acontecerem hoje, né, como o conceito da economia compartilhada, que vai permitir que as pessoas monetizem tudo. A casa vazia, o carro, quer dizer, a forma de gerar dinheiro vai mudar. Né? Já está mudando. E aí o que eles colocam é que, embora a mudança eminente seja de grande promessa, vai mudar muito os nossos padrões. Muda padrão de consumo, muda padrão de produção e muda os empregos, que são criados por todo esse movimento. E a pergunta que o relatório coloca é como que os negócios, o governo e os indivíduos vão reagir a tudo isso? Né? Como é que a gente vai trabalhar com todas essas mudanças? E acho que a pergunta para a gente hoje é assim, essas mudanças não vão acontecer, elas já estão acontecendo. E que impactos que essas mudanças já estão trazendo para as nossas vidas e as nossas trajetórias profissionais? Quer dizer, como é que a gente já está vivendo com essa realidade? E aí, o que a gente tem? A gente tem uma mudança clara hoje nos modelos de gestão de carreira. O que acontecia? Né, gente? Uma carreira tradicional, quem que gerencia a carreira? Né? Quem que diz para a gente qual é o próximo passo que a gente vai dar? É a organização. Eu entro numa empresa e eu tenho lá as trilhas de carreira, eu tenho... Olha, se você começa por aqui, depois você pode ir por aqui. Então, de quem que é a carreira? É da empresa, né? Não é minha. O foco está nas metas da organização. A organização diz aonde ela quer chegar e quem está naquele cargo vai exercer as funções para atingir aquelas metas. Eu trabalho com estruturas verticais, a subida é por degrau, que nem a gente falou, vou dando um passinho de cada vez. E, normalmente, as pessoas começam e terminam na mesma área. Né? Então, o que acontecia numa carreira tradicional? Quem entra numa empresa na área financeira, qual que é o passo? Morre na área financeira. Né? Quem entra como área comercial, marketing, que era o meu caso, chega até onde, no máximo? Comercial. Né? Marketing comercial tem uma sinergia. A gente não via nas carreiras tradicionais o gerente de marketing assumir uma gerente de logística. Né? Hoje, gente, os conceitos da carreira sem fronteiras, carreiras inteligentes, estão mudando dentro das organizações.
né? Porque alguns parâmetros começam a mudar. Então, na carreira sem fronteira, nas carreiras inteligentes, a carreira é gerenciada pelo indivíduo, né? Eu estou na organização, eu tenho uma trilha de carreira, eu tenho oportunidades que a organização me gera, mas quem gerencia a carreira sou eu, né? Quem diz o próximo passo e se capacita para o próximo passo sou eu. Se eu sou gerente de marketing e quero ser gerente de logística, o que eu preciso me preparar para chegar lá? A gente começa a ter o conceito de equilíbrio entre metas pessoais e metas da empresa, né? Então, está na minha mão entender se as metas da empresa têm a ver com as minhas metas pessoais e como é que eu equilibro isso. Eu não tenho mais estruturas verticais de crescimento. Eu posso ter movimentações horizontais, né? Eu posso assumir um cargo numa outra empresa, de um grupo, e descer um cargo para depois subir de novo. Então, as carreiras começam a acontecer em ciclo, né? Não mais num formato de escada. E a gente começa a ver essas movimentações. Uma pessoa de marketing indo para uma outra área, e mesmo nas carreiras autônomas, né? A gente não tem aqui uma formação financeira virando empreendedor, né? Então, a gente começa a ver que não existe mais as fronteiras, é a gente que coloca na cabeça da gente, né? Então, a gente precisa tirar essas fronteiras da cabeça da gente. E aí, gente, nesse novo momento que a gente está vivendo, de tempos incertos, novos desafios, o que está acontecendo com carreira, né? E acho que essa é uma frase que eu gosto bastante, que é do Michael Arthur, que ele fala que carreira é a sequência das experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo, né? E aí, acho que a primeira palestra que a gente teve hoje foi bem bacana, porque o que ele passou a maior parte do tempo contando para a gente? A história da carreira dele. Quem que deu significado para aquela história? Foi ele, né? Então, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu mostrar a sequência de experiências pessoais que ele teve e como é que isso está relacionado com o trabalho. Isso é carreira, né? E aí, gente, não tem jeito, né? Para quem está buscando realmente estar nesse ambiente todo, precisa exercer o protagonismo. A gente está falando muito de protagonismo em carreira, mas ele está muito ligado a isso, né? Está na nossa mão, na verdade, colocar o significado das nossas histórias nossas histórias pessoais de carreira. E acho que o exemplo da primeira palestra foi bem característico disso. E aí, gente, as carreiras sem fronteiras, na verdade, o que quer dizer carreira sem fronteiras, né? É um pouco isso, quer dizer, não existe mais as fronteiras das organizações de hierarquia, a gente rompe isso. A gente pode se movimentar para vários lados. Eu preciso criar e sustentar uma rede de relacionamento externo. Gente, o que é criar rede hoje? A gente sempre fez rede na vida, né? Só que antes a gente não fazia online. A gente fazia pessoalmente. Agora, qual que é o desafio da rede no mundo online hoje? Né? É a gente tomar cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, porque a gente está trabalhando com a nossa reputação. Na hora que eu posto uma foto, na hora que eu curto alguém, o que eu estou demonstrando? Eu estou demonstrando quem eu sou, o que eu acredito, né? E a gente não percebe isso. Isso tem a ver com carreira. Né? Aquela foto que eu postei, aquela pessoa que eu estou curtindo, que eu estou seguindo, diz a respeito de mim. Então, hoje, a gente tem que saber gerenciar a nossa rede de relacionamento. Tem que saber trabalhar a rede de relacionamento, né? E o conceito de carreira de futuro, sem fronteira, veio nessa ideia de que não é carreira sem fronteira, né? A gente está vivendo num mundo que não tem fronteira. Então, a carreira só tem a ver com o momento que a gente está vivendo de mundo. E aí, acho que só para ter um comparativo, né, de carreira tradicional com carreira sem fronteira, quando a gente está falando de carreira sem fronteira, a gente está falando de um ambiente turbulento, que é o que a gente vê, né, um ambiente que não é tão certo, uma carreira que não está dentro de uma organização necessariamente. Então, eu posso trabalhar numa organização, trabalhar numa empresa como voluntário, ser presidente de uma empresa, numa ONG, ao mesmo tempo. Eu não tenho que fazer uma coisa de cada vez. Eu trabalho numa empresa, eu tenho que sair da empresa para fazer outra coisa. Então, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. A hierarquia, mais horizontalizada, né? Então, você tem muito mais movimentos laterais do que cima e embaixo. Objetivo, né? Na carreira sem fronteira, não é só o dinheiro. A gente falou muito disso aqui, né, do propósito,
Mas como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Existe um sucesso psicológico. É uma coisa que eu sinto, que nem ela comentou. Eu sei que eu devia estar aqui hoje, eu vou dormir feliz. Né? Não está relacionado só ao quanto eu estou ganhando, mas o quanto eu estou sentindo que eu estou no caminho certo. Gestão de carreira passa a ser muito mais pelo indivíduo, o aprendizado é contínuo. Então, de fato, acho que todas as palestras trouxeram isso, não dá mais, a gente não dá para fazer uma faculdade e falar, puxa, já sei tudo, eu tenho que continuar investindo no meu aprendizado, preciso garantir a minha empregabilidade e preciso trabalhar, saber trabalhar fluxo de informação em rede. Né? Numa carreira tradicional, as informações, o fluxo é mais restrito. Então, a gente trabalha com relações de poder. Quem está num cargo hierárquico maior tem mais informação, tem mais poder. Né? Numa estrutura em rede, a informação se dilui. Então, eu preciso saber lidar com esse fluxo de informação que, né, é completamente diferente. E aí, eu acho que um outro conceito bacana também para trazer, acho que para compartilhar um pouquinho com vocês, é que dentro desse conceito da carreira sem fronteiras, o professor Michael Arthur, que foi quem propôs esse conceito, as pessoas pensam, tá, mas como que a gente vai atuar nesse mundo, então? Né, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente constrói uma carreira sem fronteira? Ele falou, gente, é simples, a gente tem que responder 3 perguntas. Eu tenho que saber por que eu trabalho. Então, quais são os meus valores, quais são os meus interesses, como é que eu quero equilibrar minha vida pessoal e profissional. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso entender o porquê, qual é o significado do trabalho para mim. Eu preciso saber como eu trabalho. O que quer dizer o como eu trabalho? Eu tenho as competências e habilidades necessárias para fazer o que eu quero? Se eu não tenho, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que me capacitar. E com quem eu trabalho? Né? Como eu estou construindo as minhas redes? Quem são as pessoas que podem me ajudar a chegar onde eu quero? A gente teve alguns exemplos aqui, né, de, puxa, fui saltar de paraquedas e comentei que eu estava buscando alguma coisa, a pessoa já enxergou que eu poderia ser uma possibilidade. Como eu estou criando as minhas redes de relacionamento? Aonde eu estou gerando oportunidade? Com quem que eu estou me relacionando? Então, a gente tem que olhar isso. Que grupos que eu faço parte? Quanto que eu estou falando de mim? Quando eu estou falando das minhas experiências? A Kátia até trouxe. Às vezes, as pessoas reconhecem coisas na gente que a gente não sabe. Né? As pessoas, puxa, lembrei de você. As meninas da associação me ligaram, Eveline, puxa, sei que você faz o trabalho na USP e tal, você não quer vir aqui dar palestra? Né? Então, assim, não é o que eu faço normalmente, mas elas conectaram, de alguma forma, essa questão. E aí, gente, acho que só para dar uma finalizada, né, acho que voltando um pouquinho nesse relatório aí do futuro da profissão, ele listou, né, eles listam algumas competências, e aí, a cada ano, eles revêem isso daí. E aí, as 10 competências para 2020 que eles trazem, e é numa ordem aí de prioridade, são essas. E aí, veio a nova competência nesse relatório, que é a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade para deslocar nossos pensamentos e para adaptar nosso comportamento a um ambiente em mudança. Né? Então, assim, claro que tudo... Gente, a gente sabe que essas coisas aí a gente precisa desenvolver. Né? A gente não é novidade isso daqui. Mas isso exige da gente cada vez... Antigamente, quais eram as competências que se esperavam de um profissional? Eram técnicas. Né? O que é isso, gente? É competência socioemocional. É comportamental. Eu posso ser um expert no assunto. Se eu não tiver habilidades comportamentais, né, eu vou ficar fora. De fusões, de valores complexos. Né? Vocês comentaram resolução de problema complexo. De fato, gente, os problemas que a gente está trazendo aí, eles não são de fáceis resoluções, mas precisa de simplicidade. Quantas coisas a gente está vendo que resolve de forma simples? Então, saber trabalhar com problema complexo e ter simplicidade para resolver. E aí, gente, as escolas estão trabalhando muito em cima disso. Acho que é bacana a gente entender isso. Onde a gente começa esse desenvolvimento? Não é na vida profissional. É lá atrás, é na escola. É em casa. Quer dizer, como é que as escolas estão vendo essas necessidades do futuro? A gente começa a ver hoje... Eu faço muito trabalho em escola. As escolas hoje estão comentando muito e trabalhando competências socioemocionais.
Né? Como é que as crianças se relacionam, como é que elas colaboram? Como é que era a educação antigamente? Era super competitiva, né? A nota, quem tem nota maior, isso continua em muitas escolas, mas hoje está se trazendo muito ambiente colaborativo. Essa coisa em rede, ela é colaborativa, ela não é competitiva. Né? A pessoa que não entende esse movimento fica fora. Tem um lado também que, assim, infelizmente, a gente vê até o anúncio de uma nova escola do ensino médio, mas estão anos-luz parados. A gente está longe. Acho que assim, a educação, não vou, acho que também é um capítulo à parte para a gente discutir, né? Acho que a educação no Brasil está longe, né? A gente está vendo muita coisa, mas é bacana que as informações estão chegando para a gente, né? Então, gente, só para terminar mesmo, eu gosto muito dessa frase do Jung, e eu achei que valeria a pena, porque eu ia trazer, eu falei, vou trazer um monte de conceito, vou trazer um monte de ideia, e eu acho que essa frase dele é muito bacana, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas o trauma humana, né? Então, assim, isso, na verdade, é que está por detrás, né, de tudo que a gente, enfim, pode seguir por aí, tá bom? Obrigada, gente.